noite, amada igreja. Para mim e a minha família, prazer estar aqui com vocês no primeiro dia do ano. Não sei se estiveram acordados muito tarde ontem à noite, talvez estiveram e ainda estão enfrentando estar aqui hoje à noite. Graças a Deus pelo esforço, o Senhor merece esse esforço da nossa parte, não é? Antes de abrir a Bíblia, deixa eu só mencionar entre a literatura que nós trouxemos. Eu espero que você tenha cuidado de fazer o doméstico em casa. Um livro que pode ajudar vocês nisto, Gotas de Paz para a Alma, aliás, na série de outras lá tem 4, uma página que tem uma meditação de cada dia, ou até para dar presente para alguém que deveria estar fazendo isso. Outro recurso que você poderia usar seria 101 histórias bíblicas favoritas. Esse aqui, é só mencionar, quanto a vocês que têm filhos pequenos, que ler repetidas vezes a mesma história, as crianças gostam muito, elas gostam de ouvir aquilo que já estudaram antes. E mais o Evangelho segundo Jesus, de todos os livros que eu lendo, esse aqui é o livro que mais pessoas têm dito, este livro transformou a minha vida. Vai ajudar você a compreender melhor o Evangelho que Jesus pregou. Por exemplo, a história de Jesus evangelizando a Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico e muitas outras histórias. Então, tanto para me abençoar e compreender melhor o Evangelho, como me capacitar para transmitir evangelizando os outros, é um recurso muito bom. Tendo dito isto, eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Obrigado aí. E hoje à noite eu quero me dirigir a esta pergunta que o ser humano faz muito bem em fazer para si mesmo, quem sou eu? Quem sou eu? E é importante que nós possamos saber responder essa pergunta biblicamente. E nada melhor quanto a isto do que examinando aqui as nossas origens. O fato é que no mundo em que nós vivemos, pessoas estão muito confusas quanto a questão de quem sou eu. Quero ler então em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos buscar Ele em oração antes de ocupar o nosso tempo meditando no texto.
Pai, nós estamos aqui hoje à noite, especialmente a fim de tratar de responder esta pergunta: quem sou eu? E importa que nós, especialmente com o teu povo, saibamos responder essa pergunta biblicamente, especialmente em vista de vermos um ambiente onde pessoas estão tão confusas quanto a isto. Então abençoe o nosso tempo na tua palavra. Nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se eu tivesse a oportunidade hoje à noite, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, assim uns 3 minutos, você responder a pergunta: quem sou eu? E é interessante ouvir de você o que move a sua vida. Para você, para eu te conhecer, o que seria importante quanto à sua pessoa. Pessoas vivem neste mundo para muitas coisas, mas importa que a gente compreenda quem sou eu. Então, eu quero que vocês notem que, em termos do contexto, aqui nós estamos na última parte do 6º dia da criação. O homem foi o último criado por Deus. Antes disto, ele tinha feito todas as outras coisas que ele escolheu fazer. E aqui diz, também disse Deus, façamos o homem. O ser humano é o ponto culminante, o mais importante de toda a parte da criação, e nós encontramos isto nessa parte: façamos o homem a nossa imagem. Não é dito dos macacos, não é dito de qualquer outro animal ou qualquer outra coisa que foi feito à imagem de Deus. Agora, medite um pouco comigo com isso. Quando diz, também disse Deus, façamos o homem, Deus está conversando com quem? Obviamente não está conversando com o homem, porque ele ainda vai fazer o homem. Então ele está convidando os anjos para ajudá-lo a fazer o homem? Também não, porque só tem um que é criador e é Deus. Então essa é uma conversa entre a Trindade. No caso seria Deus Pai conversando com o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e diz ele, que é o cabeça, então dizendo com isto: vamos fazer esse trabalho, vamos criar o homem. Então, é uma das coisas importantes quanto à pessoa de Deus, que bem cedo aqui, no primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos Deus se revelando como um Deus, mas também uma pluralidade de pessoas. A unidade e a pluralidade de Deus nós encontramos aqui. É bom compreender também que o homem, apesar do que muitos homens dizem, o homem não é um animal racional, como muitos dizem. Me lembro aí em agosto, querendo conhecer a proposta do Partido dos Trabalhadores. Eu assisti um YouTube deles dizendo que nós somos animais.
biblicamente, isto degrada o homem, quando procura definir quem é o homem, fora da palavra de Deus, ele não vai compreender que nós, feitos à imagem de Deus, nós temos um valor diferente e acima do resto da criação. É tanto que no versículo 28 ele vai dizer: tenha ele domínio. Aliás, diz isso logo no versículo 26, né? Aquele que tem domínio sobre toda a criação é um ser humano. O que significa, então, quando Deus diz que o homem foi feito à imagem de Deus? Primeiramente, por implicação, o homem não é Deus. Não vai me dizer, quando você explica quem você é, eu sou Deus, porque você não é. Se Deus criou o homem, então o homem não é Deus, logicamente, né? Mas o que significa esta semelhança nossa a Deus, então? Primeiramente, nós precisamos dizer que a nossa semelhança, ou aquilo de nós que tem pareça com Deus, não é uma aparência física. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus ele não tem uma substância física que a gente possa pegar. Em João capítulo 4, e versículo 24, Jesus, falando à mulher samaritana, disse: Deus é o quê? Espírito. E em Lucas, só uma coisinha antes disso, Lucas 24, 89, Jesus disse aos seus discípulos: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, desta forma, você não pode, pelo menos não deve imaginar Deus em termos de dizer um ser que pesa uns 65 quilos e tem 1,70 m de altura, porque Deus não tem um físico assim como nós temos. Então, a nossa semelhança a Deus é uma semelhança em termos de personalidade. O que eu quero dizer com isto? É que o homem tem um intelecto com que ele pensa e planeja. Por que é que nós estamos aqui reunidos neste prédio hoje à noite? Da minha parte, eu estou aqui porque alguns dias atrás, talvez umas 2 semanas atrás, o pastor William me convidou para estar aqui com vocês hoje à noite. E além disto, como a irmã fez os anúncios dos dias que vêm, né? É questão de planos. Pense de nós em relação a animais quanto a isto. O cachorro pode conversar com outro cachorro e dizer o que vai fazer daqui uma semana? Não. Deus tem a capacidade de fazer um plano e executar isto. O próprio versículo aqui disse: Deus, passamos o homem a um plano. Ele executou este plano, ele conseguiu fazer o homem. Você está aqui porque ele executou este plano. Além disto, nós somos semelhantes a Deus na questão de comunicação. Eu hoje à noite estou movimentando a minha língua e os lábios, expelindo o ar
pelas minhas cordas vocais e espero que vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Nós temos então essa capacidade de comunicação. E eu pergunto, Deus tem essa capacidade? Esse livro aqui é o quê? A palavra dele, não é? Então Deus é um Deus que comunica e parte da nossa semelhança a Ele é essa questão de poder comunicar. Eu já mencionei, né? A questão do cachorro em termos de plano, mas também ele não tem a capacidade de comunicar o que vai fazer amanhã ou depois. Né? Nós também temos sentimentos. Não sei se você está alegre à noite ou triste, mas nós temos sentimentos. E pergunto, Deus tem sentimentos assim também, de tristeza e de alegria, de ira e assim por diante? Deus tem essas coisas. Nós somos semelhantes a Ele nisto. Feitos à imagem de Deus, nós temos também uma capacidade moral. Comparando nós com, digamos, um cachorro é capaz de se arrepender que ele roubou o osso do outro cachorro? Não. Mas o ser humano, ele pode, né? Ele tem um senso moral de que umas coisas são corretas e outras errôneas. Quanto à questão de roubar, por exemplo, quando Deus diz não furtarás, Ele não diz não furte se você for rico, mas se você for um pobre, como muitos estão justificando hoje, aí você tem direito de roubar. Não, tanto faz. Amor a Deus, amor ao próximo, leva a pessoa a dizer: eu tenho que respeitar a propriedade de outra pessoa, não posso entrar e levar o que é dele. Com isso nós não estamos dizendo que tudo quanto à nossa semelhança a Deus se resume nessas palavras, mas pelo menos lhe dá uma ideia quanto a uma parte daquilo em que nós somos semelhantes a Deus. Passando para o versículo 27, merece também que meditemos um pouco neste versículo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Ele passou o plano, ele aqui executa. Ele fez aquilo que ele havia dito que faria. Agora, neste versículo, pelo menos na versão revista e atualizada, que é a que eu estou usando, usa a palavra homem duas vezes. E eu sei que Deus lhes tem abençoado com um pastor que é um bom expositor da palavra, graças a Deus por isso. Tenho sido abençoado pelo ministério do pastor William. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, eu creio que ele faz também, é ensinar vocês quanto a como é que se estuda a Bíblia. Neste versículo, então 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você encontra aí a palavra homem duas vezes, e nas duas vezes o sentido não é a mesma. Na primeira vez, homem significa o quê? Deus criou o homem à sua imagem.
ele está falando lá que só nós do sexo masculino tem a imagem e semelhança de Deus? Não. Homem aqui é uma referência aos seres humanos. Se você volta e pensa naquilo que eu disse, nós somos semelhantes a Deus, tudo aquilo que é verdade quanto ao homem é verdade quanto à mulher também, não é? De comunicação, o senso moral, o intelecto e a possibilidade de fazer planos e assim por diante, nós somos iguais quanto à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós vamos definir quem sou eu, nós devemos reconhecer que há certas igualdades quanto a nós. Entre eu e a minha esposa, nós somos iguais quanto a algumas coisas. Quando o texto continua dizendo, homem e mulher os criou, obviamente o homem está falando do varão, daquele do sexo masculino, a diferença da mulher. Então, vamos começar um pouquinho aqui quanto a em que eu e a minha esposa somos iguais. Primeiramente, nós somos iguais quanto à imagem de Deus. Isso é importante. Isso nos dá valor diante de Deus. Várias coisas são afetadas quanto a isto. Por exemplo, no capítulo 9, ali depois do dilúvio, Deus diz a Noé: olha, originalmente eu dei a Adão o direito de comer o que veio de plantas, mas agora tudo que move e vive você pode matar e comer. Não sei se você sabe, mas no mundo em que nós vivemos tem gente, inclusive nesse vídeo que eu lhes falei que eu vi no PT, tem gente lá propondo que você não possa matar um frango ou um animal para comer, porque você é animal, ele tem direito de viver do mesmo jeito que você tem. Mas isso envolve o quê? Isso envolve o homem se achar como sendo Deus, e o homem não é Deus. Deus tem o direito de dar ordens, de dar mandamentos sobre as suas criaturas. E se Deus diz, você pode matar um frango e comê-lo para almoçar amanhã, então você tem liberdade de fazer isso. Ao mesmo passo que no mesmo capítulo, Gênesis 9:6 diz, mas você não pode matar o ser humano. Por quê? Porque ele, diferente do frango, diferente do boi, do porco, o homem foi feito à imagem de Deus. Versículo que nós estamos decorando lá na igreja em Itapuã, em Tiago 3:9, diz, ajuda aí, Davi. Como é que começa? Aqui. Com ela, isto é, com a língua, bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Diz, se o homem é feito à imagem de Deus, é incoerente você abençoar a Deus e amaldiçoar com a língua outro ser humano.
o que dá valor à vida humana é que nós fomos feitos à imagem de Deus. E nisto, eu e minha esposa somos iguais. Infelizmente, nós somos iguais também a outra coisa, e essa é ruim. Essa a gente encontra em Gênesis capítulo 3. O que seria? Hein? O pecado? Exatamente. Tanto eu como minha esposa somos pecadores. E além disto, nós somos iguais em mais uma coisa, e é que nós somos iguais na possibilidade da salvação. Eu digo possibilidade porque nem todo mundo é salvo, mas a salvação em Cristo, que é para o homem, é também para a mulher. Mas quando se trata então de quem sou eu, também nós precisamos tratar de quê? De carências também. Eu sou homem, a minha esposa é mulher. Foi eu que escolhi ser homem? Você escolheu ser mulher? No caso de vocês que são mulheres, e você foi quem escolheu ser homem? Se você é um homem? Foi? Não. Nós temos esse direito? Não. E quem fez essa diferença? Hein? Deus. Diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ele diz no final do capítulo, no final da história, no versículo 31, viu Deus tudo quanto ele havia feito, e eis que era o quê? Não, muito bom. Muito bom. Pedro, deixa fora a palavra muito, não. Deus diz que é muito bom. E nós vivemos num mundo que procura destruir também as diferenças e querem que a gente seja igual em tudo, igual em salário, igual em autoridade em casa, igual em tudo que se faz na igreja e assim por diante. Deus fez diferenças. E aliás, aqui não seria exatamente em termos de diferenças que o texto aqui descreve, mas eu quero que vocês compreendam que as diferenças vão além disto. Simplesmente a natureza nos diz isto. Entre nós seres humanos, uns são altos e outros são baixinhos. Eu vi uma moça, que foi nessa semana, eu acho que se ela virasse de lado a gente não ia nem ver. Era tão fininha, tão pequena, franzina. Eu já era, obviamente, na aparência uma jovem. E tem outros que não. Cor de pele. Quem foi que fez essa variedade toda? Você escolheu a cor da sua pele? Você tem essa capacidade? Não. Essa escolha foi feita por Deus. Alguns têm grande capacidade quanto a jogar bola. Nós acabamos de passar aí pela Copa do Mundo. E esses que têm um corpozinho atlético ganham dinheiro? Hein? Sim. Mais do
que você ganha? Um ano, ganha dinheiro que você não ganha na vida toda. E quem foi que deu a essas pessoas esse corpo atlético? Além disto, não tem mulheres que, em termos do mundo, são avaliadas como sendo muito bonitas, se tornam atrizes e com isso ganham muito dinheiro também. E quem fez ela com essa boniteza? Ele é quem faz as diferenças. E o que deve ocupar a nossa mente é: se Deus fez do jeito que eu sou, eu devo contentamento a Ele e gratidão pelo que Ele fez. Ele fez essas escolhas. E aliás, homens, vamos admitir que a gente deve dar graças a Deus por essas diferenças, porque se todas as mulheres, se disséssemos só tem diferença entre homem e mulher, se todas as mulheres fossem iguais, como é que você sabia distinguir a sua de outras? É bom que Deus fez essas diferenças. Graças a Deus por isso. Pois bem, ele continua dizendo no versículo 28, Deus os abençoou. Nota que é plural aqui. Ele está falando então a quem? Não é só a Adão, como por exemplo em Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus está falando ao homem. Aqui Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Isso aqui é antes do pecado entrar no mundo. Isso aqui tem implicação também quanto a quem nós somos. É ligado com o fato que nós não somos Deus. E não sendo Deus, nós não temos o direito, então, de viver realmente como nós queremos. Nós precisamos da orientação do nosso Criador para saber como Ele planejou que nós vivêssemos. Ele nos colocou aqui neste mundo com um propósito. A pergunta é: você está vivendo para cumprir este propósito pela qual Ele te fez? E qual seria este propósito? Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, falando de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você foi criado para a glória de Deus. Não seja como uma moça que falou comigo e minha esposa lá no Ceará, há uns anos atrás. Ela disse: mas Deus é muito egoísta, Ele quer a glória para si. Mas entenda, você não é Deus, você não é igual a Ele. Ele, por ser um Criador, merece a glória. E nós vivemos fora daquilo pela qual Ele nos deu a vida, quando nós buscamos a glória para nós. Nós pecamos contra Ele, vivendo para a nossa própria glória.
É tanto que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, são coisas rotineiras da vida, as coisas menores. Mas até nisto, ele diz, eu devo glorificar a Deus. Glorificar a Deus sendo grato, dando aquilo só o lugar que merece, né? Ou comendo, por exemplo, exageradamente. A questão de a glória de Deus é tão importante que diz em Isaías capítulo 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Para Deus, a glória dele é importante. Ele não é o nosso igual. Nós precisamos deste livro para podermos compreender, primeiramente, quem nós somos. Nós podemos dizer que nós acreditamos que Deus existe, mas na prática viver como um ateu. Como é que a gente faz isso? Acordando, vivendo o dia a dia, sem consultar o nosso Criador, para saber como Ele planejou que vivêssemos. Se Ele é nosso Criador, Ele não é nosso igual. Nós precisamos conhecer o plano dele, saber como é que Ele planejou que nós vivêssemos. Eu comecei fazendo a pergunta, como é que você responderia, quem sou eu? Eu espero que isto me ajude a responder. E talvez você ache que isto é muito óbvio, mas você respondendo quem sou eu, deveria primeiramente responder, eu não sou Deus. Que você não é. Você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Isso sim. Isso lhe dá valor. Isso lhe dá valor mais do que um animal qualquer. Você pode matar para almoçar. Mas é importante você também poder responder, no caso de homens, dizer eu sou um homem. Talvez aparenta ser muito óbvio, mas no mundo em que nós vivemos, isso é importante. E poder dizer eu sou contente com o que Deus me fez. Tantos no nosso mundo vivem frustrados, não entendendo essas coisas. Porque se você é homem, mas você que gostaria e quer ser mulher, só pode ver frustrado. Porque por muito que você faça, seja cirurgia, seja hormônios, você não consegue mudar o que Deus te fez. Tem que viver frustrado. Só pode. E no final de contas, faz parte de rebeldia contra o Senhor. Faz parte de se achar como Deus, tendo o direito de mudar o que Deus te fez. Isso é do começo da Bíblia, do primeiro capítulo da Bíblia.
pelas demais características que você tem. Seja o jeito do cabelo, seja a cor da pele, seja se é alto ou baixo, ou grande, forte ou magrinho, ser grato a Deus, contente com o que Ele fez. Não se vive a pensar, se eu pudesse eu mudaria isto. No final de contas, é uma insatisfação com o que Deus fez. Pode ser que os outros desvalorizem aquilo que Deus fez em você, mas pelo menos você vai encontrar alegria e satisfação na vida, dizendo: Senhor, obrigado pela maneira que me criaste. O triste é que, como diz no capítulo 3, entrou o pecado. E com isto quebrou a comunhão entre o homem e Deus. A partir de aí, o homem se tornou inimigo de Deus. E é por isso que o homem vive frustrado, vive achando que ele tem o direito de decidir quem ele vai ser. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o Senhor mandou o seu Filho a este mundo, justamente para sofrer e morrer, para pagar o débito do seu pecado. E se tem alguém aqui hoje à noite que nunca se arrependeu do seu pecado e confiou em Jesus Cristo, que hoje à noite ainda, no primeiro dia de 2023, hoje seja o dia de salvação na sua vida. Cristo te salvando, confesse isso. Não tenha vergonha dele. Se ele deu a vida para te salvar, ele também merece que você confesse como o Senhor de sua vida. Obrigado, Pai, por nosso tempo de meditação aqui na tua santa palavra hoje à noite. Nós pedimos que o Senhor, que conhece o coração de todos, que o Senhor possa usar o que tem sido dito aqui da tua palavra, o que tem sido explanado, sirva para edificação do teu povo. Que os irmãos saibam responder biblicamente: eu sou, eu não sou Deus, eu sou imagem dele. E assim viver na glória do Senhor. Nós oramos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, sendo o primeiro